Nós vamos conversar agora com o ex-governador do estado de São Paulo, que também o médico, né, o doutor Geraldo Alckmin é médico. Vamos bater um papo com ele sobre essa conjuntura atual. Governador, muito obrigado por nos atender em nome da Câmara Municipal, da presidência da Câmara. Muito obrigado por nos atender e falar um pouquinho desse momento complicado pelo qual o nosso país, o nosso estado atravessa. Para começar, queria que o senhor falasse um pouquinho como o senhor aí está acompanhando essa crise desencadeada pela pandemia do coronavírus, a crise econômica e social que vem decorrente disso. Mais uma vez, obrigado. Alexandre Gama, quero cumprimentá-lo, agradecer o convite de participar da TV Câmara desse nosso e cumprimentar toda a população de São José do Rio Preto, de toda a região. Dizer que nós temos uma policrise, né? Uma crise de saúde mundial, uma pandemia, uma crise social, em razão do emprego, perda de renda, uma crise econômica por empresas que não vão conseguir se manter e uma crise política. Então, eu diria que uma policrise que mais preocupa é a crise de saúde. Ainda não há um tratamento definido para o novo vírus, né, SARS-CoV-2, a doença Covid-19. Existem alguns protocolos que estão melhorando. Nós tínhamos um protocolo de utilização de azitromicina, que é um antibiótico. Temos um outro que inclui hidroxicloroquina, cloroquina com azitromicina e sulfato de zinco. E temos também hoje uma notícia da Universidade de Oxford, na Inglaterra, de utilização de dexametasona, que é um corticoide, mas aí para pacientes entubados e que estão em respiração artificial com bom resultado. O ideal é a vacina. Então, enquanto tem um tratamento eficaz, e o mundo inteiro, as universidades estão correndo esse tratamento, o ideal é a vacina. Tem 133 estudos de vacina, dos quais 2 aqui no Brasil, um feito pelo INCOR aqui em São Paulo, com o Hospital das Clínicas e a Faculdade de Medicina da USP, e o outro com a Universidade Federal de Minas Gerais e Biomanguinhos. E tem 10 estudos bastante avançados, que já estão na fase clínica. Aí destes tem 2 que vieram fazer testes no Brasil. Uma empresa chinesa, que fez um entendimento com o Instituto Butantan para fazer 9.000 voluntários fazerem o teste da vacina, que poderá ficar pronta no início, né, no primeiro semestre do ano que vem. E a Universidade de Oxford, através da Unifesp, da Universidade Federal de São Paulo, também fazendo testes aqui no Brasil. Enfim, está todo mundo torcendo aí para a gente poder rapidamente ter um tratamento mais eficaz para quem encontra o vírus e ter a vacina para evitar a doença. Governador, eu queria uma análise do senhor como os governos, o governo federal e o governo estadual aqui de São Paulo estão lidando com essa crise. Olha, no começo, pouca gente acreditou na gravidade da crise, Alexandre, porque nós já tínhamos tido epidemia por coronavírus em 2002, 2003, a chamada SARS, que é também o coronavírus, mas ela foi muito limitada à Ásia. Depois tivemos em 2008 outra epidemia por vírus, H1N1. Depois tivemos 2012, 2013, outro coronavírus, MERS, mas foi muito limitada ao Oriente Médio. Depois tivemos outra epidemia por vírus, Ebola, mas mais limitada à África. E em 2019, quando surgiu de novo na China, né, na Ásia, esse novo vírus, SARS-CoV-2, todo mundo achou, olha, isso aí vai ficar lá na Ásia. Até epidemiologistas, infectologistas, especialistas achavam provável que ela viesse para o Ocidente. E menos ainda para o Brasil,
porque o Brasil é um país tropical e o vírus gosta de clima frio. Então, havia uma expectativa de que, olha, aqui não terá tanta importância. Mas o fato é que esse vírus tem muito infeccioso, ele tem uma transmissibilidade que foi para os 5 continentes. Temos o vírus presente. E o Brasil, pela desigualdade social, tem uma população muito pobre, acabou hoje o segundo país do mundo em número de infectados, não em número de mortos proporcionalmente. Governador, desculpa eu interromper um minutinho, senhor. O som está dando uma picada. Eu vou pedir, se o senhor puder, chegar um pouquinho mais perto do seu telefone, porque acho que o microfone não está captando legal, ele está dando uma picada. Enquanto isso, a gente está ao vivo aqui. Estou recebendo aqui a mensagem do presidente da Câmara, o vereador Paulo Paulera, está acompanhando ao vivo aqui, diz que a Câmara Municipal de São José do Rio Preto se sente honrada com a participação do senhor aqui e recebo a mensagem do... André, abraço nosso presidente da Câmara, o presidente Paulo Paulera, grande abraço. Ah, legal. Ele manda um abraço aqui para o senhor também. Quem está na audiência que mandou uma mensagem aqui também é o Beto Perosa, está acompanhando a gente ao vivo aqui. Vamos lá, governador, e se picar eu interrompo o senhor, me desculpa, mas para a gente ter um perfeito entendimento aí. Pode continuar. Então, começou isso lá para fevereiro, quando surgiu o primeiro caso no Brasil, havia o entendimento, olha, não é tão grave a situação, o Brasil é país tropical, aqui é difícil chegar a doença, mas o fato é que chegou. E chegando, nós precisamos tomar atitude. E é engraçado porque há 100 anos atrás, Alexandre Gama, em 1918, nós tivemos a gripe espanhola. E a gripe espanhola chegou no Brasil. E o que o governo federal dizia naquela época? É uma gripezinha, há 100 anos atrás. Depois, censura a imprensa. A imprensa está fazendo alarde à toa. Depois, esconder número. Depois, conspiração. Olha, o vírus chegou aqui dentro de uma garrafa que os alemães mandaram, porque 1918 era a Segunda Guerra Mundial. Então, os alemães é que mandaram o vírus dentro de uma garrafa pelo mar. O fato é que bateram muita cabeça, morreu muita gente, até que o governo foi buscar o Carlos Chagas. E o grande médico e sanitarista Carlos Chagas pôs ordem e conseguiu equacionar. O governo federal deve buscar um Carlos Chagas. Quer dizer, precisa trazer um Carlos Chagas do século XXI para poder fazer aquilo que a ciência recomenda, né? Enquanto não tem tratamento, é preciso ter o distanciamento social. Aquele 1,5 metro de distância, a utilização de máscara e a higienização das mãos. E a população de risco, quem puder, realmente ficar em casa. E vai passar. Geralmente, tem isso em 13, 14 semanas, passa. A Europa está passando, já está abrindo, a China já passou. Há um risco de uma segunda onda. É preciso ficar muito atento, os epidemiologistas ficarem muito atentos. A gripe espanhola teve 3 ondas, 3. A segunda foi a mais grave. Eu acho pouco provável que ocorra, mas é bom ficar muito atento aos números. Infelizmente, o Brasil está fazendo pouca testagem. É um absurdo verdadeiro. Os países que foram melhor, você pegar Singapura, Hong Kong, Taiwan, fizeram testagem em massa. Porque aí você diz, olha, esse aqui deu positivo, vamos isolar e vamos ver com quem ele teve contato. Agora, nós estamos andando no escuro, porque você só faz testagem quem tem sintoma. Tá certo. Bom, o senhor disse de buscar o Carlos Chagas, o governo federal, pelo contrário, né? Tirou os ministros da educação que tinha e pôs um general lá
no comando. O governador, no caso de São Paulo instituiu um plano aí, intitulado Plano São Paulo, regionalizou as diversas partes do estado e flexibilizou o comércio em algumas no momento em que a curva ainda é ascendente. O senhor, enquanto governador, adotaria esse plano? Olha, eu não tenho dados, mas acho que o estado de São Paulo está baseado em critérios. Quais são os critérios? A curva de infestação, a curva de pessoas que contraem o vírus e a retaguarda hospitalar. Então, você tem uma combinação de vários fatores. Eu daria mais destaque à questão da testagem. Eu acho que nós temos dois gargalos desde o começo. Um gargalo é leito de UTI e respiradores. São Paulo é mais bem estruturada que o restante do país. Rio Preto, inclusive, tem um belíssimo hospital, que é o hospital de base, além da Santa Casa e de outras instituições muito boas em Rio Preto e região. Eu faria mais teste. Eu acho que é muito importante ter testagem em massa, aliás, no Brasil inteiro, para você poder orientar melhor as decisões. Agora, é melhor fazer uma abertura organizada do que uma abertura desorganizada. Porque você também, se disser não pode fazer nada, 3 meses depois é muito difícil de você implantar isso. Então é melhor ter uma abertura organizada, uma coisa bem feita, para poder ir retomando gradualmente a atividade econômica. Maravilha, gente. Tá aí o ex-governador de São Paulo, né, Geraldo Alckmin, governador por 16 anos, né, governador? É isso? Foi 16 anos governador? 8 e 16, né? 14, dos 2 primeiros foi vice do Mário Covas. É isso aí. Coisa importante. Eu acho que um legado que vai ficar da pandemia vai ser o fortalecimento do SUS e o fortalecimento da saúde. Eu acho que fortalecer o Sistema Único de Saúde, valorizar a tabela do SUS, que está totalmente defasada pelo governo federal. Um cirurgião que faz uma apendicite, é uma cirurgia, tem que acompanhar o paciente, tem responsabilidade, ele ganha R$ 79. O anestesista ganha R$ 49. O segundo cirurgião ganha R$ 30. Quer dizer, a tabela é um absurdo verdadeiro. Então, fortalecer o SUS, ter uma melhor sinergia com a saúde suplementar, promover mais prevenção. Como é que as maiores potências do mundo gastam fortunas em armamento bélico para a guerra e não conseguem vencer um micróbio? Quer dizer, tem dinheiro para gastar fortuna em armamento bélico, mas não tem investimento em ciência para combater o micróbio. Porque nós precisamos valorizar a ciência, a pesquisa, valorizar a indústria nacional, a indústria brasileira. Eu era anestesista na década de 70 e 80, respirador era feito aqui em São Paulo, Tacaoca. A gente chamava de tacaoquinha, o respirador. Como é que você tem que importar da China? É preciso fortalecer a indústria brasileira nessa área de saúde, que tem segurança para a população. Acho que na globalização vai ter um princípio novo, o princípio da precaução. E nos prepararmos, porque vão ter outras epidemias. Olha só, 2002, SARS, 2008, H1N1, 2012, MERS, 2015, Ebola, 2019, Covid. Vai ter outra. Então, nós precisamos estar preparados para agir rapidamente no caso de pandemias. E, inclusive, a Organização Mundial de Saúde. O que ela fez na década de 80, quando veio o vírus da AIDS? Ela criou uma estrutura executiva só para combater o HIV, o vírus da AIDS. Ela precisa ter uma estrutura mais executiva, Organização Mundial de Saúde, para combater pandemias. Porque com esse mundo globalizado, um dia você está na China, um dia você está em Nova York, outro dia está em São Paulo, outro dia está em Londres. Então, isso se repete e nós temos que estar preparados para isso.
Governador, queria que o senhor fizesse uma análise da atual gestão federal do Brasil, do atual presidente da República, que tem sido aí bastante questionado, inclusive pelo seu partido, o PSDB, que recentemente assinou aí um manifesto em favor da democracia. E a gente tem uma série de episódios aí envolvendo o presidente. A última, ele mandou invadir hospitais para as pessoas, para os militantes aí filmarem supostos leitos vazios. Enfim, a demissão do ministro Sérgio Moro, a demissão do Mandetta e do Nelson Teich. Enfim, como que o senhor analisa a atual gestão do Brasil? Olha, Alexandre, eu como disputei a eleição presidencial a última eleição, agora em 2018, perdi a eleição e como apreço pela democracia, sempre acho que o povo tem razão e vamos dar aí um crédito. Procurei até ficar meio quieto esse 1 ano e meio que passou, dizer, está criticando porque é mal perdedor. Não, nós aceitamos sempre o resultado. Agora, o governo tem batido muito a cabeça. Ele tem uma agenda totalmente equivocada. Qual é a agenda de hoje? Tem que ser saúde e emprego. Deveria ter pego um Pedro Parente para coordenar essa policrise econômica, social, de saúde, política, ter um comitê para poder gerenciar tudo isso. E ter um Carlos Chagas, um infectologista, comandando a questão da saúde nesse momento. E a questão do emprego. O jovem que está nos acompanhando, o desemprego era 28%, já era um absurdo. Hoje é 38%. Nós temos responsabilidade em dar oportunidade a uma geração nova que está chegando, a juventude, que precisa de oportunidade de trabalho. E não é ficar preocupado com comunista. O Muro de Berlim caiu faz 30 anos que caiu o Muro de Berlim. A agenda do mundo hoje é desigualdade, porque no mundo onde a tecnologia permite você fazer mais com menos gente, a força de trabalho fica mais fraca. A agricultura, você produz com máquina. A indústria produz com robô. Até serviços, você usa inteligência artificial. Então, a força de trabalho ficou fraca. Quem tem capital, multiplica. O rico fica milionário. O milionário fica bilionário. O bilionário fica trilionário. E aquele que não tem capital, só tem a força de trabalho. Então, a desigualdade está tendo no mundo. Esse é um fenômeno mundial. Inclusive no Brasil, que é o segundo país mais desigual do mundo. Então, a agenda tem que ser combater o vírus, fortalecer a saúde, retomar a atividade econômica, gerar emprego e renda. Foi uma coisa boa esse auxílio emergencial de R$600, porque se uma parte da população passaria até privação alimentar. Então, até deve prorrogar, seja R$400, R$300, mas prorrogar mais alguns meses e liberar crédito para poder ter retomada da atividade econômica. O governo federal, infelizmente, não vai bem e criou uma crise política. Quer dizer, no momento que tinha que estar todo mundo unido, quem quiser tirar proveito político nesse momento vai se dar mal, porque no momento de dor, no momento de morte, no momento de queda de renda, quem quiser tirar proveito político não vai se dar bem. Nós temos que nos unir nesse momento para poder a crise. Sem dúvida, nós temos 40 milhões de informais, fora desempregados e aqui os desalentados. Em relação a esses informais, governador, como trazer essa massa de gente aí para a formalidade, carteira assinada, com os direitos certinho, etc. Então, infelizmente, esse ano, o PIB brasileiro, essa é uma reflexão, Alexandre Gama, que quero fazer com quem está nos acompanhando aqui na TV Câmara. O Brasil, da década de 30 até a década de 80, foi o país que mais cresceu no mundo. Durante 50 anos, o Brasil cresceu, em média, 5% ao ano.
Eu fui prefeito de Pindamonhangaba. O Edinho, prefeito de Rio Preto, era prefeito na época de Santa Fé do Sul. Fomos prefeitos juntos naquela época. Na década de 70, o Brasil crescia 12% ao ano. Depois, nos últimos 30 anos, o Brasil passou a crescer 2%. Então, o que aconteceu? Que o Brasil, que cresceu durante 50 anos, 5% ao ano, era um país pobre, passou a ser um país de renda média, melhorou muito, mas muito. A mortalidade infantil era 140, baixou para 14. São Paulo é 9. Algumas regiões, como Rio Preto, deve ser 8. A expectativa de vida era 45 anos de idade. Hoje, para quem passa dos 65, é 77. Mulher é 80. A região de Rio Preto é a mais alta do estado de São Paulo. A maior expectativa de vida do estado de São Paulo está na região de Rio Preto, mais de 80 anos. Então, muito bom, foram conquistas ótimas. Mas crescimento econômico baixo, porque o Brasil ficou muito caro. O Brasil é um país caro. É caro para quem vive aqui e é caro para exportar. Então, não consegue exportar, a não ser produto primário, minério de ferro e soja. E para quem vive aqui, o consumo é baixo. E o imposto é todo sobre consumo. Os Estados Unidos, que é a meca do consumo, a capital do consumo, imposto sobre consumo é 20%. 20%. Aqui é 51% imposto sobre consumo. Você põe gasolina no carro, 50% é imposto. Você compra uma bicicleta para o filho, 40% de imposto. É PIS, COFINS, ISS, ICMS, IPI, é tudo em cima de consumo. Os Estados Unidos é mais sobre patrimônio e renda e menos sobre consumo. Então, eu destacaria que nós precisamos ter uma agenda de competitividade. Essa agenda envolve reforma administrativa, reforma tributária, começando pela área federal, para simplificar os impostos, reforma do sistema financeiro. Nós não podemos ter 5 bancos. Os Estados Unidos tem 5.000 bancos. Logística, desburocratização, país muito cartorial, cheio de regras, cheio de lei, cheio de exigências. Isso tem custo para a sociedade. Trazer o Beltrão de volta para desburocratizar. Inserção internacional. País que cresce é país que tem presença no comércio exterior. Importa, exporta, importa, exporta. O motor da Europa é a Alemanha, exportação, China, Índia, tudo voltado ao comércio exterior. O Brasil tem uma economia muito fechada. Precisa abrir mais a economia, fazê-la gradualmente e ter ganhos de produtividade. Maravilha, gente. Estou conversando com o ex-governador de São Paulo, Geraldo Alckmin, que é médico também. Estamos debatendo aí a atual conjuntura brasileira, né, que vive uma crise aí sem precedentes, uma crise sanitária, crise política e uma crise econômica. É uma tempestade perfeita. Governador, a crise do governo com Supremo e Congresso, tem como sair dessa sem maiores traumas ou a gente caminha aí para uma crise institucional mais séria? Olha, criticar não tem nenhum problema. Fazer crítica não tem problema. Agostinho, prefiro os que me criticam, porque me corrigem, aos que me adulam, porque me corrompem. Então, a crítica é normal, aliás, é necessária. Um bom governo, ele melhora com a oposição, porque a oposição fiscalizando, criticando, corrige o governo. Ele rapidamente corrige e vai dando o rumo correto. Então, a crítica não tem nenhum problema, pode criticar todos os poderes. O que não pode é tentar a democracia. Isso é inconstitucional. O poder emana do povo. E é inadmissível que alguém eleito pelo povo, pelo voto popular que foi eleito, seja contra a democracia. Para que foi candidato? Então, a democracia é um valor, é um princípio. Senão nós vamos terminar que nem o Chaves aí na Venezuela. Os países ditatoriais vão para trás, eles são incivilizatórios, é um retrocesso. Nós precisamos aprimorar a democracia. O Brasil tem um sistema político partidário muito ruim, 35 partidos.
não tem 35 ideologias, são cartórios, partido que tem dono, vergonhoso. Não é possível uma coisa dessa. Então, a reforma partidária, com cláusula de barreira mais forte, o mundo inteiro tem 2 grandes partidos preparados para a alternância no poder. 2, 3, e mais 2 ou 3 para fazer composição no Congresso. Então, não é possível ter na Câmara Federal mais de 20 partidos. Essa fragmentação partidária é muito ruim. A outra é o voto proporcional. Nós precisamos mudar isso, fazer uma reforma. O voto deve ser distrital ou distrital misto, onde você escolhe por região do seu estado. Ou uma parte dos candidatos podem ter o estado inteiro. Mas esse voto proporcional, ele estimula o corporativismo. Então, voto distrital misto, cláusula de barreira, se nós não fizermos a reforma político-partidária, vai ser crise sobre crise. Chamava Dilma, passou a chamar Michel, hoje se chama Jair e amanhã vai ter outro nome. É preciso ir na causa do problema, agir na causa e não no efeito. Reforma do sistema político-partidário. Maravilha, governador. Estou recebendo, aproveitar que a gente falou de reforma política, eleições, etc., recebo uma mensagem aqui do presidente da Câmara, o Paulo Paulera, está acompanhando a gente aqui. Ele pergunta o que o senhor acha de adiar as eleições para dezembro. O senhor acha que as eleições serão adiadas? Olha, respondendo ao presidente da Câmara e a todos que estão nos acompanhando, eu sou contra adiamento de eleição. Já teve no passado. Nós tivemos 2 mandatos de 6 anos. Em 1980, o mandato foi prorrogado, 2 anos. De 4 virou 6 anos. Depois fizeram outro mandato de 6 anos para descoincidir a eleição. Então, prorrogou 2 anos para coincidir tudo. Depois fez outro de 6 para descoincidir. Eu sou contra adiar a eleição. As democracias modernas, você não fica muito tempo sem consultar o povo. Então, não tem que adiar, tem que consultar o povo, tem que fazer a eleição. É muito bom. Agora, nós estamos frente a uma pandemia. Então, se precisar adiar 2 meses, ao invés de fazer no começo de outubro, fazer no começo de dezembro, se precisar adiar 30 dias, 60 dias, aí tudo bem, é compreensível em razão da questão de saúde sanitária. Mas adiamento de eleição, eu sou contra, a não ser por necessidade, por 30 ou 60 dias. Maravilha. Governador, o PSDB na atual crise, né? Eu disse há pouco que o partido, aí, os principais lideranças assinaram esse manifesto pela democracia, que uniu vários grupos aí, acho que inclusive o senhor deve ter assinado, mas o PSDB depois se manifestou na Câmara, é contra um impeachment, acha que o Bolsonaro tem que ficar. O PSDB não deveria ser mais incisivo numa oposição ao Jair Bolsonaro, e queria ver a opinião pessoal do senhor, se é o momento de um impeachment ou se o senhor acha que não, que o presidente tem que terminar o mandato. Olha, Alexandre, primeiro, não só, mas todos os partidos estão muito enfraquecidos. Porque quando você tem 35 partidos, essa fragmentação é muito ruim. É diferente, por exemplo, dos Estados Unidos, que tem 2 grandes partidos e tem primária. A escolha de candidato não é cartorial, não é quem o dono do partido quer, mas você ouve todo o partido. Veja a beleza do modelo das primárias americanas. Eu fiquei nos Estados Unidos em 2007, na Universidade de Harvard, em Cambridge, ali do lado de Boston. Quando cheguei lá, a eleição era no ano seguinte. O que a gente ouvia? A candidata do Partido Democrata vai ser a Hillary Clinton, porque é senadora por Nova York, é esposa do Bill Clinton. O Obama, nem vice. Quando terminaram as primárias, o Obama tinha ganho a primária e, por consequência, ganhou a eleição. Se não fossem as primárias, a democracia dentro do partido jamais teria oportunidade um Barack Obama, porque ele não é
establishment. Então, eu insisto na questão da reforma partidária. Nós vivemos, o PSDB perdeu a eleição. O que o povo é que manda? Quem ganha, governa. O povo manda. Olha, ganhou, trata de governar. E governar bem. Perdeu, trata de fiscalizar. E fiscalizar não tem meio termo. Então, nós que perdemos a eleição, temos que estar na oposição, na fiscalização. Isso não quer dizer que vai votar contra todos os projetos de lei. Não, não. Pelo contrário, aquilo que nós defendemos, nós continuamos defendendo. O governo pode propor que o partido vai apoiar. O que for de interesse público, de interesse do povo, o partido tem o dever de apoiar. Agora, tem que ser oposição, tem que fiscalizar o governo e se preparar para o futuro. Em relação ao impeachment, o impeachment não é para tirar governo ruim. Infelizmente, o presidencialismo não tem remédio para governo ruim, a não ser esperar a próxima eleição e trocar. E o impeachment é para crime, não é para governo ruim. É um erro fazer impeachment porque o governo vai mal. Isso é no parlamentarismo. Eu sou parlamentarista, defendo o modelo de Portugal. Para mim, o melhor modelo que tem. Elege o presidente da República, tem mandato, tem atribuições, tem competências, não é uma rainha da Inglaterra, mas o chefe de governo é o primeiro-ministro. E ele pode ficar 10 anos, como Helmut Kohl na Alemanha, Felipe González na Espanha, ou pode ficar 1 ano, 6 meses. Você dá estabilidade ao que deve ser estável, que é o chefe de governo, o chefe de Estado. Instabilidade é o que deve ser instável, que é o chefe de governo. Então, eu defendo reforma partidária, reforma política, no futuro, um modelo como o de Portugal. Porque o modelo nosso é uma ditadura de mandato. Você abre a urna e fecha por 4 anos. Se vai mal, dane-se o povo. Paciente. Só tem impeachment. E impeachment é traumático. Ele é traumático. Ele não pode ser feito como de forma com idade. Então, precisa ter cuidado. Eu acho que nós temos que fazer a reforma partidária. No futuro, rediscutir um modelo mais adequado ao federalismo brasileiro e apurar. Impeachment não é para o governo ruim. Impeachment é quando há crime. Se o presidente cometer crime, e aí tem que investigar. Aí, fatos é que vão falar eu não impeachment. O senhor não considera que o atual presidente cometeu mais crimes de responsabilidade que a ex-presidente empichada? Olha, eu sou sempre cauteloso com a questão de impeachment, embora tenha votado pelo impeachment do Collor. Eu era deputado federal, votei pelo impeachment, e ali ficou muito claro, né, aquela questão do seu tesoureiro de campanha, automóvel, dinheiro, enfim, casos muito graves e comprovados. Eu acho que nós temos que, nesse momento, investigação. Está tendo investigação de fake news, de utilização de fake news em campanha eleitoral, tem utilização sobre a questão de corrupção em áreas do governo, tem investigação em relação a atentado a outros poderes. Vamos aguardar. Eu acho que precisa ter cuidado com essas coisas. O que nós temos que fazer agora é combater a crise sanitária com ciência, com pesquisa, com avanços científicos. A crise social, prorrogando mais um pouco o auxílio emergencial. A crise econômica, crédito para as empresas poderem caminhar. Uma boa notícia, o agronegócio vai fazer a diferença no Brasil. Com dólar a mais de R$5, as exportações agrícolas vão crescer muito. E isso vai ajudar a economia. O agronegócio não gera emprego só na zona rural. Ele gera também emprego na cidade, na indústria e nos serviços. Isso vai ajudar. E a crise política, fazer a reforma político-partidária.
Se não fizer, nós vamos estar tendo crises sucessivas. Então, eu sou muito da linha da medicina. Suprima a causa, que o efeito cessa. A gente precisa ter a causa da nossa política. Governador Geraldo Alckmin, vamos falar um pouquinho de São Paulo, estado que o senhor governou por 14 anos. Nos últimos dias a gente viu aí algumas ações bastante violentas da Polícia Militar, principalmente e inclusive na periferia. E aliado a isso, a gente viu também aquele episódio dos rojões no Supremo, em que a Polícia Militar não mexeu uma palha. Tem um pessoal, uma corrente de articulistas, jornalistas, defendendo que está havendo uma contaminação das polícias militares de todo o país por parte desta ideologia de extrema-direita. Queria uma opinião do senhor a respeito disso, desses episódios lamentáveis aí em São Paulo, né? Aí na capital, e como controlar as corporações. Olha, contra todo autoritário, contra. A civilização é respeito a quem pensa diferente. No mundo inteiro, você vai ter pensamentos diferentes. É da natureza humana, cada um pensar de uma forma. Agora, precisa respeitar o outro. Então, a intolerância, o incitamento à violência, o armamentismo, isso é um absurdo verdadeiro. Quem tem que andar armado é a polícia. E é profissional, eles são profissionais, treinados, capacitados para poder agir em defesa da sociedade e no cumprimento da lei. Eu admito, por exemplo, porte e posse de arma na zona rural, porque a pessoa na zona rural não dá para chamar o 190 e o carro da polícia está lá em 5 minutos. Então, na zona rural, você pode permitir a posse de arma. Agora, você estimular o armamentismo só vai aumentar crime contra a vida, porque aquela briga de trânsito, aquela briga de bar, aquele problema, às vezes até doméstico, vai virar em tragédia, vai terminar em morte. Então, eu sou contra essa intolerância, né? Isso é incivilizatório, é um retrocesso civilizatório. A civilização são regras de convivência, de fraternidade, de participação. Em relação à Polícia Militar, nós temos em São Paulo quase 90 mil policiais militares, 90 mil, que são bem treinados. Nós temos a melhor polícia do Brasil no estado de São Paulo. Tanto é que quando eu assumi, nós tínhamos 13 mil homicídios por ano, reduzimos para 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. O ano passado foram 3 mil e poucos homicídios. De 13 mil para 3 mil. É 2 vezes mais perigoso você andar de carro ou andar de moto do que o risco de um homicídio. Morrem 3 mil pessoas e 6.500 em acidente rodoviário. Então, foi uma grande conquista essa redução do número de mortes, e principalmente dos jovens. Agora, pode ter abuso. Numa instituição que você tem 90 mil homens e mulheres, pode ter abuso. Para isso, tem que ter ouvidoria com independência e corregedoria. Não ter impunidade. É isso que tem que ter. Agora, em instituições desse tamanho, você pode ter alguém que cometa um erro, cometa até crime, e aí precisa ser apurado e punido. Mas, Alexandre, quero agradecer a você esse convite muito amável, muito fidalgo. Fiquei muito feliz de matar saudades aí, mandar um abraço ao Roberto Perosa, ao nosso Câmara, a você, Alexandre Gama, que estão nos acompanhando, e dizer que aprendi o seguinte: na vida não basta viver, é necessário conviver e participar. E acho que um legado bonito, um legado que vai ficar da pandemia é a solidariedade, é o amor ao próximo, você enxergar que esse país, o nosso Brasil, tem tanta gente pobre, tanta gente em dificuldade, tanta gente desempregada, e colocar no centro da agenda política
o crescimento da economia e a redução da desigualdade. Tá certo, governador. Eu agradeço a entrevista do senhor, agradeço imensamente a disposição do senhor em participar aqui com a gente, suas informações, suas reflexões. Para a gente finalizar, 3 assuntinhos no pique, que o senhor responde rapidinho. Relação do senhor com o governador João Dória, o senhor que trouxe o João Dória para a política e hoje parece que estão um pouquinho afastados. Se o senhor tem saudades do poder, pretende se candidatar novamente a alguma coisa e se vai participar das eleições deste ano, e a relação com o PSDB de Rio Preto, que pela primeira vez em 20 anos deve ter uma candidatura a prefeito com o atual vereador Renato Pupo. Olha, primeiro, governador, é muito bom. Aliás, eu que o apoiei, ele não tem candidato a prefeito de São Paulo. E por primária, veja bem, se não fosse a prévia, se não fosse a primária, jamais teria sido candidato a prefeito de São Paulo. São Paulo deu um exemplo para o Brasil, dizendo aqui, escolha de candidato majoritário, presidente, governador, prefeito, é sempre prévia. Se tiver mais de um, claro, se não tem um, não precisa ter prévia, mas se tiver mais de um, você amplia a escuta. Você amplia a participação. Quem ouve mais, erra menos. Em relação à questão do PSDB, eu acho que a social-democracia, eu fui a 7ª assinatura na fundação do PSDB, ao lado do Montoro, do Mário Covas, do Fernando, fui a 7ª assinatura. E o manifesto do partido dizia: longe das benesses do poder e perto do pulsar ruas, nasce a democracia. Nós saímos de todos os governos. Governo São Paulo, governo Sarney no Brasil, abrimos mão de tudo. Não é para mudar de partido, mas para fazer um partido novo, um partido diferente, um partido com valor, com princípios. Nós tivemos coragem. Me lembro quando nós fizemos isso, o pessoal dizia, mas esses caras são loucos. Pularam, né, da trapézio, tem rede de proteção. Foi uma atitude de amor ao país, contribuição à vida pública brasileira. Não teria existido o real, a moeda brasileira, se não fosse o presidente Fernando Henrique, o seu trabalho. E como toda obra humana, imperfeita, toda obra humana. Eu não pretendo me envolver em eleição este ano. Eu voltei à medicina, estou no Hospital das Clínicas aqui em São Paulo, estou fazendo também doutorado na Uninove, minha tese é dor lombar, então estou fazendo tudo sobre dor lombar, então é anestesia e faço também acupuntura. Voltei a dar aula e o futuro a Deus pertence, né? Meu pai dizia, olha, nunca se aflige com o futuro. O futuro a Deus pertence. Maktub, está traçado. Em relação a Rio Preto, eu tenho uma cidade, uma das melhores cidades de São Paulo e do Brasil. Aliás, o interior de São Paulo, maravilhoso. Uma região que tem uma cultura importantíssima, tem uma indústria diversificada e tem serviços, saúde, educação, universidade, comércio, turismo. E o PSDB local, o que decidir, e essa é uma decisão que deve ser local, é a cidade que deve decidir, e que quero valorizar a eleição municipal. Diz que o século XIX foi o século dos impérios, o século XX, o século dos países, o século XXI é o da cidade. A cidade é a grande protagonista. Então, quero estimular a participação nas eleições municipais de toda a região, dos jovens, das mulheres, dos profissionais, dos trabalhadores, participar da vida. Isso significa amor ao próximo, né? Amar a sua cidade, amar o nosso estado e o nosso país. Cumprimentá-lo, Alexandre Gama, pelo seu trabalho,
porque uma boa empresa é a sociedade conversando consigo própria. O Vitor Hugo dizia que o diâmetro da imprensa é o diâmetro da civilização. Onde tem civilização, tem imprensa livre para criticar, para elogiar, enfim, isso só colabora para nós construirmos uma sociedade mais justa. Maravilha. Governador Geraldo Alckmin, muito obrigado pela sua entrevista e estamos sempre à disposição aí para abrir espaço para o senhor e para quem mais desejar falar aqui na TV Câmara Rio Preto. Obrigado, viu? Um abraço, André. Um abraço a todos que estão nos honrando com sua audiência. Muito obrigado. Muito obrigado ao governador. Infelizmente, a gente teve aí uns piquinhos de som aí, umas falhinhas, mas dá para compreender perfeitamente tudo que o governador falou.